Rapaziada, eu fui ver o filme da Fórmula 1, desse jeito que eu tô agora, ó. Camiseta da Mercedes, boné da Mercedes, calça e meia. Cadeira, calça e meia não, porque tava um calor até ontem e hoje de manhã amanheceu um frio de negativo, assim, sem sentido algum. Mas enfim, vamos lá. Senhoras e senhores, sem spoiler algum, vou contar o que eu achei desse filme da Fórmula 1 e explicar um pouquinho minha relação com o automobilismo aí também, porque tem um pezinho ali, tá? Não vou dar spoiler, prometo pra vocês. Primeiro de tudo, tá? Se você gosta de Fórmula 1, você vai continuar amando Fórmula 1. Se você não gosta, você vai assistir o filme. Não sei porquê, né? Se você não gosta de Fórmula 1 e vai assistir o filme, mas enfim, vale a pena. Se você não conhece, você vai assistir o filme e vai gostar da Fórmula 1. O filme é impecável, assim, é gostoso, é lindo, maravilhoso. Filmagem dele, assim, é tudo muito bonito. Tem cena de corrida que é uma, olha, nossa, uma beleza pra quem tá lá. Tem momento de tensão, que é quase o filme inteiro, que você fica quase se segurando pra não dar um grito, assim. É quase final de Copa o filme inteiro, tá? É bom pra cacete mesmo, vale a pena demais. E quer mais um ponto bom? Tem o Brad Pitt, tá? Ele é o protagonista. Ele é bonito demais mesmo. E ele fez um papel excelente ali, tá? Como piloto. E outra coisa também, que eu acho que a maioria já sabe, as filmagens, as cenas que tem de corrida de verdade, que tem os pilotos de verdade, foram feitos nos Grand Prix que tiveram os relativos aos relacionados, mas foram os pilotos de verdade, tá ligado? Tipo, o Lewis Hamilton, que foi um dos diretores ali, eles gravaram durante as corridas mesmo, tá? Então, tipo, é tudo real ali. É muito incrível isso. Isso é sensacional também. Antes que você fale alguma bosta, Fórmula 1 não é só ficar rodando em círculo. Primeiro porque não é em círculos, circuitos, tá? Muda bastante. É várias curvas e reta por aí, mas não é só rodar em círculo, não. Tem até uma história no passado, eu tô me formando esse ano já, mas quando eu fui fazer a prova da FUVEST, que é pra USP, né? Foi o final do campeonato de... Não lembro qual que foi o campeonato, mas foi o primeiro do Max Verstappen. E pra quem não sabe, ele passou numa última curva o Hamilton e foi emocionante demais. Eu acompanhei, esse foi um dos campeonatos assim que eu acompanhei desde o começo. E cara, quando eu assisti a corrida, que eu não lembro qual que é a corrida também, eu assisti, tava eu e meu pai. Acho que nem quando o Palmeiras estava na final do Mundial, que a gente perdeu pro Chelsea lá, eu e meu pai comemoramos tanto tipo, como se fosse um gol, por exemplo, como o Verstappen ter ganho aquele ano, porque foi muito bom, e o jeito que terminou foi muito bom. Eu fui pra prova leve, passei, inclusive, porque aquele dia eu tava leve demais, cara. Nossa, eu tava muito feliz. Eu fui com a blusa da Red Bull, que eu não tenho mais, ficou pequeno. Torcia pra Red Bull na época, né? Porque eu gosto, né? Eu só gostava do carro, que era bonito pra cacete. Mas enfim, depois nós entramos em mérito disso. É porque Ferrari não tem muito o que falar, né? Tipo, quem gosta de automobilismo, normalmente a Ferrari dá uma puxadinha. E você ser feliz e torcer pra Ferrari é duas coisas que hoje em dia não funcionam muito bem, né? Mas tudo bem. Eu confesso que esse ano, né, 2025, eu acompanhei pouco Fórmula 1, tô acompanhando mais ou menos, mais resultado mesmo. Ano passado, mais ou menos também, porque eu tive muitas coisas pra fazer. E normalmente eu teria que acordar umas 9 horas da manhã no domingo pra assistir corrida. Às vezes eu pegava pra descansar mesmo. Então eu dormia um pouco mais e não tinha o pique de acordar, ligar a TV e ficar assistindo, sabe? Então eu só via os resultados mesmo. Em questão de automobilismo, quando eu era um pouco menor, eu não sei que idade mais ou menos, mas tinha muito mais na TV aberta automobilismo. Então tinha Stock Car, tinha Fórmula Truck, MotoGP, Fórmula 1. Então eu acordava no domingo, assistia com meu pai Fórmula 1 normalmente, na época que o Massa corria ainda e tal. Assistia Fórmula 1, assistia o cara Fórmula Truck, era insano, tá? Os caras com o caminhãozinho lá, pô, muito louco, inclusive, viu? MotoGP assistia bastante. Então eu sempre gostei dos carros, né, de ver corrida pra lá e pra cá. Eu sempre gostei bastante de jogo de corrida, no caso o Need for Speed, né? Que eu acho que todo mundo meio que gosta, então você começa a descobrir os carros japoneses lá, os bichão, Skyline, e tudo aquelas outras palhaçadas. Então eu sempre gostei muito de automobilismo. Eu recomendo pra quem nunca experimentou, assiste pelo menos os vídeos de highlights, né? Tipo, de melhores momentos da Fórmula 1. Porque hoje em dia tem muito carro bom e é relativamente competitivo, tá? Vamos dizer assim. Tirando o nosso amigo Bortoleto, né? O Gabriel Borboleto lá, que dirige uma carroça, né? Que eu acho que se ele pilotasse um Uno Mille junto com os caras lá, dava mais jogo, né? É Brasil, não vai torcer independente, né? Sei lá, é que é divertido. Pra quem gosta, tem a Fórmula I também, né? Que é a Fórmula 1 de carro elétrico. Vou ser sincero, eu acho meio sem graça. Porque o bom do Fórmula 1 é o barulho dos carros. E tipo assim, você vai no autódromo, assim, tem um carro. Sou Francesco Virgolini. Fiau! Essa é a vibe de uma corrida, mano. Só que daí você vai na Fórmula I, que é uns carros
legal também, pô, tem uma corrida legal, tem brasileiro lá no meio também. Fica parecendo um carrinho de Fórmula de controle remoto, sabe? Não fica legal. Aí o carro acelera e faz só muda o tom, tá ligado? Não é tão divertido porque a gente vai pelo barulho mesmo. Eu acompanhei um pouco Stock Car também. A MotoGP eu acompanhava, né? Pra quem não sabe, MotoGP é moto. É muito legal também, só que o GP eu acompanhava pouco. Apesar de eu gostar de moto, eu acompanhava mais Stock Car mesmo, Fórmula Truck, igual eu já falei aí, que também era louco pra cacete. Nunca fui num kart, preciso ir, inclusive. Lembrando agora que eu precisava falar do filme, né? Me perdi inteiro já, puta merda. Quando a gente saiu do cinema, ali, foi mó divertido, porque a gente saiu de noite, então o shopping já tava fechado, né? A gente foi sair, tem o estacionamento do shopping, e você escutava um monte de carro, que provavelmente era só a galera que sobrou ali do cinema, saiu cortando giro. Então tinha gol quadrado, tá. Você via uns carros soltando, tinha uns 2, 3 com turbina, né? Então fazendo aquele barulhinho lá. Quando soltava, passava na minha frente sim. Aí você via os caras saindo do estacionamento, ó, imprudência no trânsito, tá? Não façam isso, galera. Mas eles saíam dando um cavalinho de pau pra frente, assim. Pô, acho que a galera se inspirou a ver o Brad Pitt pilotando, né? Pô, eu piloto aqui sei lá, um Nissan Versa pra pilotar um carro de Fórmula 1 é esse aqui, ó, é a mesma coisa, é quase a mesma coisa mesmo, de fato. A única diferença é que um chega o dobro da velocidade do outro, né? Não vou dizer qual, vocês coloquem no comentário. E eu não sei se a câmera tá pegando, mas aqui em cima eu tenho o volante, aqueles de piloto, de simulador, os cacete, é muito bom jogar com isso. Pra quem gosta de um pouquinho de corrida, quem gosta de fazer drift bastante, mano, você bota na mesa aqui, ó, liga o joguinho lá. Já tentei colocar o volante pra ele ficar mais duro, né, mais firme, igual o carro mesmo. Não tem condição de fazer aquilo lá, porque dói o ombro pra cacete. Você fica tenso assim, ó, você vai fazer a curva, parece que você vai arrancar a tua mesa fora. Então, assim, eu recomendo quem gosta comprar. É caro, é bem caro, na verdade. Desnecessariamente caro, pelo fato dele ser um pouquinho chato, você ficar colocando na mesa, principalmente tirando ali, botando. Aí você tem que tirar o teclado ali da mesa, por exemplo, para dar um pouquinho mais de espaço, enche o saco e é justamente por esse motivo que eu não jogo muitas vezes, né? Mas enfim. Bom, o vídeo de hoje é só esse, é porque eu vi o filme, eu precisava fazer alguma coisa falando dele, eu não posso dar spoilers, mas o filme está bom, incrível, Brad Pitt excelente, o jeito que eles fazem a escuderia deles lá tá uma maravilha, a equipe tá uma maravilha, tá tudo bonito, nossa, paddock, as corridas, as cenas de corrida tão massa, maravilhoso, todos os ângulos ali, cara, sei lá, uma obra-prima mesmo ali, é um filme incrível, incrível mesmo, recomendo a todos vocês assistirem, principalmente quem gosta, quem não conhece, vai, por favor, porque também tem a historinha, a parte hollywoodiana ali, muito bom também, é um filme ótimo, assim, pra você assistir. Leva teus pais. A sessão de cinema que eu fui, cara, tava até meio que cheio, era difícil acontecer isso. Faz alguns, tipo, dos 10 últimos filmes, eu acho que uns 3 só tava mais ou menos com essa quantidade de gente. A minha fileira, por exemplo, inteira tava lotada de gente, só tinha o meu lugar da minha namorada, o que fazia tempo que não acontecia, mas é bom, tipo, eu recomendo mesmo de verdade, que é muito bom. E recomendo que você dê uma chance pro automobilismo, né, um esporte que algumas pessoas no mundo, né, pouquíssimas pessoas gostam, né, eu acho, cadeira, né, tô sendo irônico aqui. Se você nunca viu, vê uma corridinha, vê um highlight, vê que é legal, que não é só rodando em círculo, um monte de carro, tem as paradas, tem os acontecimentos, as coisas que você vibra quando você torce, nossa, agora tem brasileiro na Fórmula 1, então, vixe Maria, vamos borboleto, voa por cima deles, sei lá, é bom, é gostoso. O vídeo foi esse só, preciso só falar, só comentei um pouquinho aí da Fórmula 1 e da corrida na minha vida, desse filme incrível que eu assisti. Então, se você gostou, deixe seu like, comenta aí embaixo se você tem alguma relação com corridas também, se você corre, se você já pilotou kart, se você pilota avião, monociclos, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, coloca aí embaixo, por favor. Coloca também na Fórmula 1, se você assiste, qual que é a equipe que você tá torcendo e quem que você acha que vai ser o campeão desse ano. Aí embaixo também na descrição tem o link do meu Instagram, da minha Substack. Acesse os dois, por favor, me segue no Instagram. Agradeço a todos vocês. Valeu!